Mateus 20, do 18 ao 20. Vamos ler o texto, irmãos. Diz assim: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Repita comigo: ressuscitará. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que nessa noite nós possamos entender melhor ainda, Deus, o sacrifício, relembrar o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. E que isso possa não ficar somente aqui, mas que possamos todos os dias lembrar disso. O seu amor por nós e por tudo que o Senhor faz por nós diariamente. Em nome de Jesus, amém e amém. Nesses dias nós estamos comemorando a Páscoa, né? A Páscoa, ela não é, né, que nem o irmão Eurico falou, ela não é o coelhinho que bota ovo, né, de chocolate. Não é isso. Páscoa, ela não tem nada a ver com isso. Na verdade, o mundo ele tenta tirar tudo aquilo que representa Deus e Jesus. No Natal, colocaram o Papai Noel para fazer esquecer do nascimento de Jesus. E na ressurreição de Jesus, colocaram um coelho para tentar fazer com que nós esqueçamos, né, daquilo que é o principal, né? Não está errado você, né, irmão Eurico, né, irmão Manuel, dar um chocolate para a esposa, para o esposo, né, para algum amigo, isso aí não é errado. Mas nós não podemos esquecer o verdadeiro significado e sentido da Páscoa que nós estamos comemorando. Então o mundo ele faz isso. E nós vamos falar nessa noite, irmãos, sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Mais especificamente sobre os dias mais importantes da história. A sexta, o sábado e o domingo. Os dias mais importantes que mudou a história, a nossa história. Que mudou tudo aquilo que nós sabemos e cremos hoje. O calendário ele é dividido antes e depois de Jesus. Antes e depois de Cristo. Porque é a partir do nascimento de Jesus. E nós vamos falar rapidamente. Às vezes você já ouviu a história que eu vou contar, com certeza já ouviu até os ensinamentos que essa história traz, mas é um dia de nós relembrarmos. É uma palavra simples, objetiva e de lembrança daquilo que Jesus fez por nós. Nós vamos falar aqui sobre os 3 dias de Jesus, como eles mudaram toda a história e como que Jesus passou por esses dias, e também esses dias nós também vamos passar por eles. Só para os irmãos entenderem, o texto que nós lemos é o texto de Jesus. Ele está prestes a entrar em Jerusalém para a sua última semana de vida. Ele está prestes a entrar e ele diz: eu vou ser condenado, eu vou ser humilhado, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E nessa última semana, Jesus, ele chega montado em um jumentinho, né? Os irmãos lembram? Ele chega montado em um jumentinho, né? É recebido com louvor e glória. Ele é recebido com tudo aquilo que as pessoas poderiam fazer de bom. Ele é recebido com essa chegada triunfal. Depois ali em determinado momento, nessa semana, ele vai lá no templo e vê que as pessoas estão vendendo, que as pessoas estão fazendo coisas erradas no templo. Ele revira tudo lá, fica bravo com aquelas pessoas. Ele também confronta os fariseus, as autoridades religiosas, sobre eles estarem fazendo aquilo que não agrada a Deus. E aí nós chegamos na quinta-feira, que é a quinta-feira onde Jesus faz a última ceia com os discípulos, Luizinho. É numa quinta-feira à noite. Jesus ele faz a última ceia com os discípulos, e após essa ceia, Jesus ele vai para o jardim do Getsemane. Ele vai fazer a sua última oração, os seus últimos momentos ali, onde ele está
conectado com Deus, onde ele está buscando forças, onde ele ora, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E esse momento aí começa a sexta-feira, a madrugada de sexta-feira, começa os momentos mais difíceis da vida de Jesus. E nós chegamos na sexta-feira, onde Jesus ele vai ser preso. A sexta-feira é o dia de dor, de sofrimento para Jesus. É uma sexta-feira muito difícil na vida de Jesus, e nós vamos falar sobre esses 3 dias importantes na vida de Jesus. Irmãos, a sexta-feira de Jesus foi uma sexta-feira marcada por dor e sacrifício. Jesus, ele sofre muito na sexta-feira. Ele está no jardim orando e de repente chega uma multidão, guiada por Judas, o traidor. A multidão chega e Judas dá um beijo em Jesus, mostrando que Jesus era aquele que precisava ser capturado. Eles prendem Jesus, levam Jesus até a casa do sumo sacerdote. Lá eles fazem um julgamento. Lá eles fazem um julgamento falso ali de Jesus. E ali eles condenam Jesus injustamente. Naquele momento ali, Jesus já começa a sofrer. Já zombam de Jesus, como diz nos versículos a seguir, que fala sobre esse sofrimento de Jesus na sexta. Diz lá: por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outro versículo: quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então crucificaram e repartiram entre si as roupas dele. Eram 9h da manhã quando o crucificaram. Outro versículo: por volta das 3h da tarde, Jesus clamou em outra voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Depois diz ali em João: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, disse: tenho sede. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a sua cabeça, entregou o seu espírito. Jesus é levado para Pilatos. Ali a multidão quer condenar Jesus, quer fazer com que Jesus sofra, quer entregar Jesus para ser morto, para ser crucificado. O Pilatos, ele tenta salvar Jesus ainda. Ele fala: eu não vejo pecado nele. Por que vocês estão tentando condenar um homem que é sem pecado? E ele, em vários momentos, o Pilatos, que é o rei ali, ele tenta salvar Jesus. Mas a multidão diz: crucifica, crucifica, crucifica. Então Pilatos, vendo que não tinha alternativa, o que ele faz? Ele manda açoitar Jesus e volta com Jesus açoitado, já com muitas feridas abertas. Voltam Jesus, ele volta, Jesus: eu açoitei ele, vocês ainda, o que vocês querem que eu faça? E a multidão grita: crucifica, crucifica, crucifica. Então Pilatos manda Jesus para ser crucificado. Batem em Jesus, obrigam ele a carregar sua cruz com muitas dores, com muita fadiga, com muito cansaço. Jesus provavelmente estava sem comer, sem beber, com as suas forças debilitadas ali, com as suas costas desfiguradas já pelos açoites. E Jesus precisa levar a sua cruz até o lugar onde ele iria ser crucificado. Ele chega ao lugar onde ele vai ser crucificado, e a Bíblia diz que colocam ele na cruz. Mas colocar ele na cruz não é simplesmente colocaram ele ali. Jesus estende as suas mãos, ele coloca um prego gigantesco nas 2 mãos de Jesus, levantam Jesus e colocam ele no pior tipo de morte que poderia ter naquela época. Jesus, ele é condenado como um criminoso. Jesus, ele morre da forma pior que tinha naquela época. Por isso que Jesus é crucificado, porque era uma morte lenta, uma morte dolorosa, uma morte difícil.
Jesus ele é colocado na cruz às 9 horas da manhã. Ele fica na cruz das 9 até as 3 horas da tarde aproximadamente. Quando é 3 horas da tarde, Jesus diz esse último versículo: eu tenho sede, porque ele estava sem beber, e ele é crucificado, e é morto, às 3 horas da tarde. Entre meio-dia e 3 horas da tarde, o texto diz que há trevas. Há trevas. Houve trevas durante o dia. E 3 horas, Jesus é morto. Jesus morreu. A sexta-feira de Jesus, ela nos revela dor, sofrimento, ela nos revela sede, ela nos revela fome, ela nos revela dores físicas, dores emocionais, dores na alma de Jesus. E sabe por que ele fez isso? Jesus fez isso por você. Jesus fez isso por nós. Jesus não precisava, mas ele fez por você. Ele fez por amor a você, e um amor incondicional, um amor que nós não conseguimos medir. Jesus sofre por amor a nós. Jesus é humilhado por amor a nós, por amor a você. Jesus é zombado por amor a você. Jesus é humilhado por amor a nós, por amor a vocês, por amor a todos nós. Jesus na sexta-feira, ele assume uma culpa que era minha e que era sua. Nós éramos para estar naquela cruz. Jesus, ele assume todos os nossos pecados naquela cruz. Jesus, ele passa por uma das maiores dores e sofrimentos que ele poderia passar, que é muito mais do que uma dor física, que é a dor do abandono. Que Jesus pergunta para Deus: Deus meu, por que você me desamparou? Por que o Senhor me abandonou? Deus não poderia estar naquele momento com Jesus, porque Jesus estava carregando os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade naquela cruz, e Deus não poderia estar com ele ali naquele momento. A única reclamação de Jesus na cruz não foi por açoites, não foi por nada, foi essa frase: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus esteve com Deus em comunhão durante toda a história, mas naquele momento Deus não estava ali com Jesus. Jesus se sente desamparado. E essa sexta-feira, ela nos mostra o tamanho do amor de Jesus por nós. A sexta-feira representa dor e sofrimento e sacrifício por mim e por você. E nós, irmãos, nós também passamos por sextas-feiras. A sexta-feira são momentos de dificuldade que nós enfrentamos. A sexta-feira, ela representa coisas difíceis que nós passamos, e quem nunca passou, né? Quem nunca passa por sexta-feiras, de dor, de sofrimento, de dores físicas, de dores emocionais, de preocupações, de coisas que nós sofremos, uma doença, uma dificuldade, algo que tem incomodado o nosso coração, algo que às vezes ninguém sabe, só Deus. A sexta-feira, irmãos, ela faz parte da nossa vida. Mas assim como Jesus venceu a sexta-feira dele, nós podemos vencer. Assim como Jesus passou por dores, e ele próprio diz que no mundo nós vamos ter aflições, nós vamos ter dores, mas ele diz: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. A sexta-feira você pode estar enfrentando nesse momento. E Deus sabe. Deus não está alheio ao seu sofrimento, ao meu sofrimento. Ele sabe aquilo que tem passado no nosso coração. Mas assim como Jesus, nós temos que continuar firme. Está doendo? Continue orando. Está difícil? Leia a Bíblia. Não está fácil? Você está sendo humilhado, você está sendo zombado, você está se sentindo fraco, assim como Jesus? Lembre-se, Jesus foi obediente. E como ele venceu, assim você vai vencer com a ajuda dele. Somente com Jesus na sua vida você vai vencer as sextas-feiras que possam chegar na sua vida. Somente com Jesus. Então fala para quem está do seu lado: somente com Jesus você vencerá a sexta-feira. Então, irmãos, Jesus ele é morto.
Jesus ele morre ali naquela cruz. O sábado, irmãos, era o sábado especial dos judeus. Eles não poderiam trabalhar, eles não faziam nada no sábado. E aí, em determinado momento, as autoridades falam assim: vamos quebrar as pernas de Jesus para ele não ficar na cruz até sábado. Na verdade, não só de Jesus, dos 3 ali que estavam. As autoridades falam: vamos quebrar as pernas. Só que quebrou a perna de um, quebrou a perna de outro, para morrer mais rápido. Quando chegam em Jesus, ele está morto, e não quebram as pernas de Jesus. E eles rapidamente pegam o corpo de Jesus, e nós vamos ver ali no texto ali, que diz assim, José da cidade de Arimateia pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Nicodemos foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os 2 homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis. Puseram ali o corpo de Jesus porque o túmulo ficava perto, e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. Colocaram Jesus em um túmulo perto da onde ele foi crucificado. Por quê? Porque eles não poderiam esperar até o sábado. Eles não poderiam. Então pegaram Jesus e sepultaram ele rapidamente, para ele não precisar no sábado, né, estar fazendo alguma coisa. Eles não poderiam fazer nada no sábado. Então nós chegamos no sábado. No sábado amanheceu com Jesus dentro do sepulcro. No sábado amanheceu Jesus sem o pessoal entender o que tinha acontecido. Muitas dúvidas na cabeça dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, muitos questionamentos. Ele era o nosso rei, ele morreu, e agora o que nós vamos fazer? Jesus é colocado no sepulcro. Então no sábado, irmãos, a tristeza. No sábado há um silêncio de Deus. No sábado vem os questionamentos dos discípulos. No sábado tem o medo, tem a desconfiança do plano de Deus, tem as incertezas daquilo que estava acontecendo. E o que o sábado representa, meus irmãos? O sábado representa o silêncio. O sábado representa o silêncio. E quem nunca aqui passou por um sábado? Onde você procura respostas e não acha. Onde você tenta entender as coisas e você não consegue entender nem o tempo, nem a forma que Deus está trabalhando. Você vê tudo de forma incerta na sua vida. O sábado representa isso para nós hoje. O sábado é o momento em que você não consegue enxergar uma esperança. O sábado é o momento em que as respostas não vêm. O sábado é o momento em que parece que Deus não está ouvindo a sua oração. O sábado é aquele momento em que a oração parece que não passa do teto. O sábado é aquele momento de incertezas, questionamentos. E quem, eu falei aqui, né? Quem nunca passou por um sábado? Eu tenho certeza que muitos irmãos passaram por sábados assim, por dias de silêncio, por dias de respostas que não vêm, por dias de nós não entendermos aquilo que estava acontecendo. Mas, irmãos, o silêncio de Deus não significa que Ele não está trabalhando. O silêncio de Deus não significa que os planos dele acabou. O silêncio de Deus, a falta de respostas, a falta de entendimento nossa, não significa que Deus não está trabalhando, Deus não está agindo. Assim como foi na vida de Jesus, o sábado ele fazia parte do propósito de Deus. Assim como o sábado ele faz parte. Fique firme no sábado. Fique firme nos momentos onde você não entende. Fique firme nos momentos onde você está com medo. Fique firme. Fique firme. Não deixe de orar. Mesmo que você não sinta a presença de Deus, mesmo que você às vezes parece que não está dando nada certo, fique firme em Deus, porque o sábado ele passa. As incertezas, um dia Deus ele vai responder. Aquilo que nós não entendemos hoje, nós vamos entender um dia. Deus tem um propósito em todas as coisas, meus irmãos. Então, irmãos, o sábado ele representa isso na nossa vida. Dias de silêncio,
dias onde a oração não chega no céu. E eu fiz uma frase ali, né? Pior do que a dor é não entender o porquê. Pior que a dor é o silêncio. Às vezes, se você está passando por uma dor e você entende, você até passa tranquilo, mas quando não tem respostas, dói na nossa alma, dói lá no fundo do nosso coração. Fala para quem está do seu lado aí, fique firme no sábado. Nós já estamos passando para a parte final, que é o domingo. O domingo. Nós chegamos no domingo. Então no domingo cedo, como diz o texto ali, eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu e removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. Mas o anjo disse às mulheres: não tenha medo, sei que vocês procuram Jesus. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Ao cair da tarde daquele dia, estando trancadas as portas, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Aqui, irmãos, é um resumo daquilo que aconteceu no domingo. Depois de um sábado de incertezas, as mulheres elas vão ao túmulo de Jesus. Elas vão lá ao túmulo de Jesus. Chegando lá, elas não encontram o corpo de Jesus. Achavam que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Alguém tinha tirado o corpo de Jesus. Mas o anjo aparece a essas mulheres e diz: não tenha medo, Jesus ressuscitou. Não tenha medo, Jesus ressuscitou. Vai e fala aos discípulos que ele ressuscitou. E aí Jesus, ele aparece primeiro a essas mulheres. Depois Jesus aparece no meio dos discípulos, enquanto eles estavam orando. E o domingo chega, irmãos, na vida dos discípulos e na história. O domingo, meus irmãos, ele representa a vitória de Jesus sobre a morte. O domingo, ele representa o plano de Deus completo na cruz. O domingo, ele abre os olhos dos discípulos para ver o propósito de tudo que eles tinham passado. O propósito daquelas dores, daquele sofrimento, do silêncio, das incertezas. O domingo é o momento em que Jesus vence a morte. O domingo é o momento em que Jesus ressuscita. O domingo é o dia em que Jesus se torna o caminho que nos leva até Deus. Jesus, com a sua ressurreição, ele faz com que nós tenhamos agora acesso a Deus. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem sabe, irmãos, você tem vivido dias difíceis por não reconhecer Jesus em sua vida. Quem sabe você até acha Jesus um cara bom, um cara legal, mas ele não mora aí no seu coração. Quem sabe você tem vivido infinitas sextas, sábados, silêncio, porque no seu coração não há um reconhecimento da morte e da ressurreição de Jesus. Não somente um conhecimento, mas aceitar isso como uma verdade e passar a deixar Jesus controlar a sua vida, passar Jesus tomar conta de tudo na sua vida, no seu coração. Deus, ele tem um plano perfeito. E quando Jesus, ele passa a morar em nosso coração, tudo em nossa vida, irmãos, tem um propósito. Quem tem Jesus no coração não precisa ter medo das dores, não precisa ficar desesperado nos momentos de silêncio, porque Jesus controla tudo e Deus tem um propósito para tudo na vida daqueles que aceitam
a ressurreição de Jesus, que aceitam Jesus como seu Salvador. O domingo, irmãos, é quando a resposta de Deus vem. O domingo é quando as coisas são mudadas. O domingo é quando nós entendemos o plano de Deus. Às vezes você está passando por dias difíceis. Lembre-se, Jesus também passou. Jesus sabe as dores que você enfrenta, Ele sofreu também. Jesus, Ele sabe os momentos de silêncio, porque Ele também passou por isso. E agora Ele intercede por nós ao lado de Deus. Jesus, Ele é o nosso descanso, amém? Nós descansamos em Jesus, e Ele quer nos ajudar, e Ele quer estar ao nosso lado, mas Ele diz: eis que estou à porta e bato. Quem que tem que abrir a porta do coração? Nós. Ele não vai entrar arrombando a porta. Eu e você, todos os dias, precisamos abrir o nosso coração para Deus. Mais do que alívio de dores aqui na terra, mais do que alívio da nossa alma, mais do que alívio terreno, que Ele pode nos dar, Deus, Ele quer dar o descanso eterno para nós. A certeza da eternidade. A certeza de que nada vai roubar a nossa eternidade com Cristo Jesus. Amém? É isso que Jesus quer nos dar. E para concluir, irmãos, o propósito da Páscoa. A história da cruz nos lembra do amor incondicional e perfeito de Deus por nós. O sacrifício de Jesus cumpre o plano divino, sustentando-nos nos dias difíceis e nos dando acesso garantido à vida eterna. Amém? Deus, Ele fez um plano. E quando Jesus diz lá, está consumado, isso significa que o plano de Deus foi cumprido na vida de Jesus. Jesus diz: eu fiz a minha parte, está consumada a minha parte no plano. Agora depende de nós. Agora depende de você abrir o seu coração e aceitar Jesus no seu coração. E depois de aceitar, permitir com que Ele guie os seus passos. Permitir com que Ele seja o seu caminho. E que nós possamos, irmãos, todos os dias reconhecer Jesus em nossa vida. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Eu queria que você refletisse sobre tudo aquilo que foi falado nessa noite. Eu queria que você, através do Espírito Santo, pensasse no sacrifício de Jesus por amor a mim e por amor a você. Para você que nessa noite entendeu o plano perfeito de Deus, entendeu o sacrifício de Jesus, e nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus, e nessa noite está sentindo algo no seu coração, para você aceitar Jesus, para você aceitar esse sacrifício, para você ter Jesus como Salvador da sua vida. Você entendeu isso nessa vida e você quer uma mudança de vida, uma transformação da sua vida, e isso só é possível através de Jesus. Se você quer reconhecer Jesus nessa noite, levante a sua mão. Você vai estar declarando: eu reconheço Jesus como meu Salvador, eu reconheço a mensagem da cruz. Tem alguém aqui? Pode levantar a sua mão, a igreja da oração. Amém? Pode baixar o braço. Amém? Pode baixar o braço. Amém? Pode baixar o braço. Amém? Pode baixar o braço aí no fundo. Amém? No fundo pode baixar o braço. Glória a Deus. Amém? Pode baixar o braço. Glória a Deus. Mais alguém? Glória a Deus. E eu queria fazer um segundo apelo. Agora para você que já aceitou Jesus um dia, mas você está passando por momentos difíceis, por sexta-feiras na sua vida, por dores, por sofrimentos, pelo silêncio, e precisa da ajuda de Deus, e precisa do amparo de Jesus, e precisa da força que só Jesus pode dar. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão, mas coloque a mão no seu coração e fala assim: Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, está difícil. Jesus, eu acho que as minhas orações não chegam ao céu. Jesus, eu preciso do Senhor. Coloque a mão no seu coração e ore com fé, ore
com vontade, ore com as suas forças, com todas as forças que você tem, pedindo ajuda de Jesus. E eu vou orar por todos aqui. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra, por tudo aquilo que o Senhor fez nessa noite, por tudo aquilo que o Senhor fez na história das nossas vidas, pelo sacrifício de Jesus. Nessa noite nós vemos que esse sacrifício valeu a pena, porque muitas pessoas entregaram a vida ao Senhor. Mas eu peço também, Jesus, que o Senhor ajude todos nós aqui, nessa caminhada nossa aqui na terra, nessa jornada nossa aqui na terra. Tem dias que são sexta-feiras de dor, de sofrimento, tem dias que são de silêncio, de incertezas, mas nós sabemos também que tem dias que são de vitória, porque o Senhor está ao nosso lado. E a maior vitória nossa, quando nós aceitamos a Jesus, é a vida eterna. E por mais que nós passamos por dias difíceis, nada e nem ninguém rouba essa certeza da vida eterna. Podemos passar por lutas, que vamos passar, podemos passar por incertezas, que vamos passar, mas a certeza da eternidade, ninguém rouba, ninguém tira de nós. E nós te agradecemos por isso, porque esse é o maior presente que nós poderíamos ganhar. E nós oramos assim, em nome de Jesus, amém e amém.